Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ninho Narrativo. Esse é o 14º episódio. Eu falei que não ia falar mais 14º, daqui a pouco eu vou conseguir falar mais. Episódio número 14 do nosso podcast Ninho Narrativo. E antes de apresentar o nosso convidado, eu quero dar as boas-vindas ao meu sócio, amigo, irmão, parceiro, JG. Muito obrigado pelas boas-vindas, estamos juntos dessa vez agora. Episódio 14 começando com um vinho. Vai ser um episódio no brilho. Aquele episódio no brilho. Nada, normal, como sempre. Normal como sempre. Ok. O sempre é normal? Não sei, mas vamos direto hoje ao nosso convidado. Não vou nem apresentar. Vou deixar que ele se apresente e já se apresente respondendo nossas duas perguntas. Seja muito bem-vindo, Jefferson. Quem é você e por que nós te convidamos? Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pelo convite, inicialmente. Me chamo Jefferson, sou de Santa Catarina, sou lagianíssimo, sou pai de 3 filhos, do Gabriel, do Lucas e da Beatriz, com a Daiane, pessoa maravilhosa que me apoia em todos os sentidos. Sou um cara apaixonado pelas pessoas, um cara que se doa muito para as pessoas e que acredita muito no potencial das pessoas. E eu acredito que eu fui convidado e tenho certeza que através do poder das histórias, com a minha, eu posso impactar a vida de muita gente, mostrando que tudo é possível, que em vários momentos da vida existem várias possibilidades. O caminho você escolhe. Então, plantou, colheu, né? A lei da semeadura. Então, você pode startar, você pode virar a chave a qualquer momento. Então, com a minha história, tentar motivar, encorajar outras pessoas a também virar essa chave. Ele ensaiou isso, cara. Ensaiou, né? Ele ensaiou, não é possível. Bonito, né, ele, tipo assim, não, ele sonhou com isso, falou, não, um dia eu vou ter oportunidade de falar isso. Sem vergonha. Cara. Eu já imaginei o Fernando Montenegro aqui aplaudindo, dando Oscar. Sério? Foi tão bom assim? Aqui, cara. Que isso, cara? Ele ensaiou. Ai, cara, que maravilha, maravilhoso. Então, fico bem feliz de conseguir externar isso pra vocês. Que isso, cara, impressionante. E nem tá tomando vinho. Não, sem vinho. Sem vinho, né? O nosso amigo Jota hoje que tá no brilho. Brilho, caraca, minha primeira e única taça de vinho. Aquela não tá esvaziando, você tá bebendo, né? Deve ter um repositor aí. Sem vergonha. Me conta, como foi? A gente vai falar depois com mais detalhes, mas eu quero começar com ali, ó. Como foi sair de bater massa para fazer massa? Cara, olhando para trás, tem momentos da vida que a gente é meio ingrato, a gente esquece de tudo aquilo que foi bom na vida da gente. Muitas vezes a gente tem o costume mais de vitimizar, né? Então, hoje, olhando para trás e vendo essa progressão na minha vida, cara, é fantástico. Fantástico. Eu vim do nada, não tinha nada. Sou filho de pedreiro, minha mãe era do lar. Venho de uma família onde nós somos em 5 filhos. O pai trabalhava para trazer o básico para dentro de casa. E desde cedo ele levava os filhos, né? Eu sou o filho do meio. Tenho 2 irmãos mais velhos, 2 homens. Então o negócio da família era esse. Vem trabalhar com o pai para ajudar a manter a casa, né? Era a lei da sobrevivência dentro daquela casa. Então, o pai tirava todo mundo desde cedo, às vezes abandonava até a escola, porque na cabeça do meu pai, a gente era trabalho, cara. E hoje, olhando para trás, eu sou muito grato por isso. Porque o meu pai e minha mãe nos ensinaram a trabalhar. O trabalho dignifica o homem, né? Já diz a Bíblia, né? Uhum. Então, é maravilhoso, cara. Essa construção, não tinha nada. Não tinha um tênis. A gente ganhava tênis uma vez por ano. Pai, quero um tênis. Não, o básico já tá aqui, ó. Arroz, feijão na mesa, nunca deixou faltar nada. Uhum. Mas a gente vivia, cara, com muito pouco. Muito pouco. Nossa casinha velha, a gente dormia, eu e meus irmãos, todo mundo no mesmo quarto. Era aquela folia.
E aí eu tenho 2 irmãos mais novos, né? Uma irmã e um irmão. E sempre tá foi no meio assim. certinho, né? Eu fiquei ali, né? Aham. Tanto com os 2 mais velhos quanto com os 2 mais novos, ali ajudando a cuidar dos mais novos também. E, cara, você me perguntando como foi, cara, eu sou muito grato a Deus por tudo isso, porque eu acho que Deus sempre tem um plano pra gente na nossa vida, né? Eu fiz vários planos, né, na minha vida durante a minha jornada. Eu sonhei com muita coisa. Muita coisa, muita coisa. Eu sou um cara muito sonhador. Muito sonhador. Então, desde muito pequeno mesmo, vindo de um lar onde a gente prezava pelo trabalho, a gente não tinha tanto incentivo assim quanto aos estudos. Eu sempre quis estudar, cara. Eu sempre tive essa vontade de crescimento pessoal e profissional. Então, Deus foi muito generoso, porque eu fiz alguns planos, mas Ele me encaminhou para outros, né? A minha história começa assim. Eu fiz vários planos durante a minha vida, mas Deus sempre me encaminhou pro que era melhor. Porque eu acho que quando a gente tem um coração bondoso, um coração generoso, é difícil as coisas não darem certo, cara. Não tem como você plantar coisas ruins e colher coisas boas. Essa conta, ela não fecha. Não fecha, não fecha, não fecha. Eu acho que vale muito a pena a gente ser lembrado quando eu partir dessa por uma pessoa que deixou marca na vida das pessoas, por uma pessoa que colaborou, que deixou uma história massa, do que ser aquela pessoa que deixou bens, né? Às vezes são bens vazios. Exato, vazios. Vazios, completamente vazios. E a tua história não é vazia. Não é ela vazia. Vai marcar a vida de outra pessoa e vai marcando gerações e ela traz um complemento, né? Ele não é um bem vazio a história, né? E você falou que o teu pai não valorizava tanto o estudo por conta de uma questão de sobrevivência e logo que possível vocês trabalhavam. A partir de que idade? Cara, 13, 14 anos já tava trabalhando, cara. Já tava batendo massa. Sério, cara? O pai pedreiro, carpinteiro, e o meu pai sempre foi muito bem visto na cidade, cara. Então, graças ao nosso bom Deus, vez ou outra, às vezes assim, que ele trabalhava por empreitada e tal, que dava uma baqueada assim, mas... E o meu pai, ele muito trabalhador sempre, então ele prezava pelo trabalho. Então, 12, 13, 14 anos, você já vai lá me ajudar a bater massa. Já trabalhei com ele no cemitério, fazendo cova, fazendo carneira. Cavando cova, Sério, cara? fazendo carneira. Com 12 anos? 12, 13 anos. Não, mas eu vou fazer uma pergunta que tem um parênteses. Já viu alguma coisa no cemitério assim ou não? Essa é só história. Não, cara, eu não vi nada. Não viu, né? Não, mas uma coisa que me chamava a atenção é que eu não conseguia nem comer. Daí a gente levava a marmitinha, porque não podia voltar para casa. Uhum. A gente não tinha carro, não tinha... Era a bikezinha, né? E aí sentava pra me alimentar, começava a ver aqueles mosquitinhos vindo. Aquele mosquitinho cemitério, aquela angústia, sabe? Aquela agonia de, meu Deus, pousou ali no defunto, tá vindo a minha comida. Ou eu ficava... eu não ia mosquitinho de defunto. Eu também não, cara. Ou olhava, começava a olhar o tempo que tinha morrido. Cara, não conseguia me alimentar. Mas, assim, dentre essa, a gente fez muitas outras coisas. E foi através dessa jornada que às vezes as pessoas podem dizer, mas uma criança trabalhando e tal. Foi aí que eu conheci muita gente que mudou a minha história. Às vezes você precisa de uma pessoa que eu vou cortar esse cara. Ele fala de uma forma poética. Ele faz pausas poéticas. Pessoas que mudaram a minha história. Sim. Foi não, tudo tem que ensaiou, certinho. Ele ensaiou. Uma coisa que você estudou quando você foi teatro, né? Fez teatro, ele tá falando tudo poeticamente sem vergonha. Isso. Mas realmente é verdade, assim, teve muita gente que acreditou em mim, cara, que me olhou e me enxergou. E eu acho que hoje falta muito essa sensibilidade das pessoas de enxergar e dar oportunidades. As pessoas têm um costume de ser muito individualistas, cara. E eu sempre pensei, cara, eu um dia cheguei em algum lugar onde eu não sabia nada, que foi, como eu já tinha trabalhado de pedreiro com meu pai construiu um salão de festas numa fazenda, e o cara era dono de uma loja de peça. E aí, depois desse serviço, e eu tinha trabalhado com meu pai, depois disso, meu pai construiu casa, galpão, numa outra fazenda. E eu também fui trabalhar lá com meu pai. E esse pessoal era dono de restaurante.
eu recebi o convite para trabalhar em restaurante. Eu tava ali trabalhandinho. Acho que eles pensaram, cara, com essa idade, trabalhando, estudando, eu não quis abandonar o estudo, porque o pai até um dia falou, ele disse, pra que estudar se a gente não tem dinheiro para pagar uma faculdade? Então bora trabalhar. Cara, e eu não saí. Eu fiz uma guerra, mas eu não saí. Tivemos um atrito e aí ele cedeu. Então trabalha de dia e à noite tu vai pra escola. E eu fui convidado para trabalhar nesse restaurante, cara, e eu era muito tímido, muito envergonhado, não conseguia falar. Cara, a minha vida, assim, mudou, eu não comia na frente dos outros. Eu tinha vergonha. Eu ia para casa com fome, me oferecia comida, eu disse, não, tô de boa. Tô sem fome. Às vezes o estômago... Roncando ali, né? Tô sem fome, o estômago. Chegava em casa, comia até as panelas. Fome é uma coisa que estava 2 horas atrás. Agora é outro nome, né? É outro nível, É outro né? nível já. E, cara, e aí eu recebi o convite para trabalhar nesse restaurante, mas eu era muito tímido. Eu cheguei lá, o pessoal trabalhando de gravatinha borboleta, que o pai ia receber, a gente ia na frente lá, a gente ganhava uma pizza, nunca tinha comido pizza na minha vida, fui comer pizza com 18, 19 anos ali. Não tinha, porque a gente não tinha isso em casa. Era o básico do básico. O plus não existia, isso aí é luxo. Então a gente aprendeu a viver com o básico e com o simples, cara. Então, pizza eu fui conhecer ali. A gente ia junto já na expectativa de ganhar uma pizza. E aí chegava lá, via os caras todo engomado, todo arrumadinho. E eu ficava, disse, cara, eu nunca vou ter coragem nem de colocar um avental amarrado na minha cintura. Não vou. E aí, 18 anos, era uma regra da casa, trabalhar de carteira assinada. Você completou 18 anos, você tem que trabalhar de carteira assinada, o teu registro. Isso era a regra. Meus irmãos foram assim, comigo não foi diferente. Eu disse, pai, eu não quero trabalhar no restaurante onde eu recebi o convite, mas me arruma lá fala com o carinha lá que nós trabalhamos lá na obra lá. E eu consegui um trabalho de atendente de balcão, de loja de peças de automóveis, freios de carro. E aí já estava 1 ano ali trabalhandinho, e aí eu disse, cara, eu quero mais. E aí surgiu um convite novamente de eu ir trabalhar nesse restaurante. E aí eu me rendi, né? Eu fiquei trabalhando os 2 horários, dia e de noite. E aí, cara... Trabalhou nos 2 lugares? Trabalhava de dia na loja de peça e à noite no restaurante, porque eu fiquei com medo de não conseguir. Vai que eu não me adapto aqui. Mas eu também não posso perder outro emprego, porque eu segurava com unhas e dentes, né, cara? Era tudo que você tinha, né? Era tudo que eu tinha, não podia desperdiçar aquela chance. Essa coisa de ficar trocando toda hora também, eu venho de uma época que não era legal, né? Hoje em dia o pessoal troca, tô recebendo uma oportunidade, vai. Recentemente teve um vídeo aí que viralizou, eu acredito que tenha sido até armado, que é de aquelas coisas de empreendedor, né? Um patrão contra não sei quantos empregados. Sim, Aí teve uma menina que comentou, eu tenho 20 e poucos anos e eu já fui contratada por 8 empresas diferentes. Aí eu fiz as contas de cabeça e eu falei, meu irmão, ela não ficou nem 8 meses em cada empresa, ela tava pulando de galho em galho. Eu pensei assim, foi automático. 8 meses em cada empresa, então, tipo assim, se ela bate na porta aqui da empresa, ela nunca vai ser contratada. Não vai, porque o pessoal vai analisar bastante isso. Nunca. Aqui na nossa empresa, nunca, pô. Nunca. Nunca. Cara, não, a gente pode até analisar esse contexto. Mas quando é uma empresa ou outra. Mas tipo, todas as empresas foram ruins. Aí o problema tá em quem, né? Realmente. Aí vamos... O mundo é cruel, realmente, você tem razão. Vai lá procurar a empresa perfeita, não é aqui. Não existe, cara. E aí, menino, eu fui trabalhar nesse restaurante e fiquei realizado. Trabalhava num ambiente limpinho, quente, porque daí esse trabalho de pedreiro é verão, é inverno. Machuca a mão lá, saindo de ralo. Bate massa na mão, não tem betoneira, vai na mão mesmo. Então, um trabalho árduo. E aí fui trabalhar ali, cara, fiquei realizado. Tinha comida à disposição, ambiente quentinho, não se sujava. E ali eu sempre fui muito de me dedicar às oportunidades que me dão, cara. E um parênteses importante, né? Porque você é de Lages, Santa Catarina. É uma das cidades mais frias do Brasil, Sim, né? muito frio. Então, A gente imagina, você vai numa fazenda, lugar quentinho campo, pra trabalhar bom. Nossa, né? aí eu valorizei esse, cara. Demais, né? Nunca mais eu vou sair daqui. Maneiro. Eu disse, cara, eu vou ficar aqui. Então,
eu levei tão a sério o trabalho que tudo. A questão do dinheiro, eu não ganhava igual eu ganhava no outro lugar, mas eu pesei, cara. Eu tô num ambiente quentinho, tô trabalhando limpo, cara, muita coisa ali envolvida. E sempre fui muito solícito, cara, de querer mostrar bastante serviço, assim. Se tu me pedir, o teu desejo é uma ordem, né? Aquela subordinação. Eu não posso deixar o meu chefe fazer nada, quem tem que fazer sou eu. Então sempre foi muito trabalho. E nessa eu fui crescendo profissionalmente dentro da empresa. Eu comecei como auxiliar de pizzaiolo, trabalhava na limpeza e fui crescendo de setor, fui demonstrando interesse, mas sempre indo atrás, assim, muita curiosidade nas coisas. Aí as pessoas me enxergaram e foram me dando oportunidades. Uhum. Então, que bom que alguém me enxergou um dia, né? Porque às vezes podia ser que em uma semana eu não conseguisse demonstrar o meu potencial. Tem gente que leva mais tempo, às vezes, para conseguir deslanchar, né? Todo mundo tem o seu tempo. Isso é o que eu prego hoje na minha empresa. Não quer dizer que você capta as coisas rápido, que o colega também tem que captar rápido. Todo mundo no seu tempo. Tem gente que fica uma semana e às vezes você diz, esse cara não vai dar certo. Exato. Né? E tem outra também que eu acredito que é uma postura que pode ser universal, é mais uma questão de decisão mesmo, é a postura de quem tem fome. Quem tem fome de fazer a coisa dar certo, acertando ou não, ela mostra que tem fome. Eu lembro que no meu primeiro emprego carregando caixas, eu errei durante 15 dias os serviços. Toda hora o supervisor chamando atenção, todos os superiores, todas as pessoas que tinham mais experiência, toda hora, cara, fez errado. Errou de novo, errou de novo, errou de novo. Mas não era um erro, o erro desleixado, do erro de quem fez de qualquer jeito. É o erro de quem fez tentando acertar. Tentando acertar. E aí, quando eles viram, falaram, pô, esse moleque aqui é diferente. Aí, pô, dando essa responsabilidade da outra. Aí, quando eles viram, eu já estava trabalhando melhor do que muita gente que tinha muito mais tempo de casa. Mas eles viram que eu tinha fome. Então, o meu tempo de aprendizado foi o tempo horrível, por assim dizer. Porque no mercado de trabalho, a pessoa falou uma vez, você tem que aprender, beijo, tchau, filho. Fez errado 2, 3, 4 vezes, vai embora. Eles tiveram paciência, graças ao bom Deus, tiveram paciência comigo. Cara. Mas viram que eu estava com fome para fazer a coisa dar certo. Exatamente. Se tu demonstra essa vontade, você tem capacidade de tudo. Você vai passando dentro da empresa, como eu passei, em vários setores. Cara, eu não sabia nada. Eu, de auxiliar de pizzaiolo da limpeza, eu terminei como gerente a minha jornada dentro da empresa. Porque eu passei em todos os setores. Então, todos os setores que eu fui, eu não sabia nada. Só que aí eu fui Como foi a tua captando. progressão? Tu começou onde até chegar em... Se você puder dar um resumão assim pra Claro, eu comecei como auxiliar de pizzaiolo, né? Dentro dessa empresa. O que o auxiliar de pizzaiolo faz? Bate massa? Abria massa de pizza, eu trabalhava no forno a lenha, forneando. Eu ralava queijo, eu ajudava a limpar, eu porcionava os alimentos. Um faz tudo. Faz pizza. tudo, é o auxiliar. O pizzaiolo, ele vai chegar e vai fazer a finalização. Ele tem a pegada da montagem, do padrão. O auxiliar, ele vai fazendo... Faz todo o resto. Todo o resto. Só ele monta a pizza, mas alguém ralou o queijo, alguém cortou o tomate, alguém separou tudo. Você vai dar um toque ali na pizza. Um toque, exatamente. É isso aí. Boa. Então, eu comecei assim. E para você, a profissão, né? É uma profissão muito linda. De pizzaiolo, você requer tempo. Então, assim... Se eles quisessem me colocar como um pizzaiolo, não teria como, né? Porque requer experiência, né? Requer habilidade. Uhum. E isso foi um progresso. E aí eu comecei como auxiliar de pizzaiolo, depois eu passei para a parte de... Eu fiz um serviço de office boy, eu ia nos bancos pagar as contas. Eu trabalhei, não tinha setor de almoxarife na empresa. Pagar as contas, você ia com o dinheiro e o boleto? O dinheiro e o boletim. Naquela época tinha que ir banco por banco, né? Não, hoje não é tão fácil ali. Antes era um banco da empresa, eu tinha que ir naquele banco, dinheirinho contadinho. Então eu enfrentava alguma fila. Pô, para você carregar as contas e o dinheiro para pagar a conta, então você conquistou um nível de muito grande, né, muito grande, muito grande. Chegava na casa do meu chefe, o dinheirinho já estava separado, os boletins estavam separados, e eu seguia com a minha bicicletinha, vocês com um dinheirão ali. Sozinho ou era acompanhado Sozinho. Caraca, que maneiro. Pegava a minha bikezinha e
pedalava, cara. Daí voltava pro restaurante, fazia toda a parte de produção de massa. E aí, cara, peguei a parte de compras, nunca tinha trabalhado no setor de compras, a parte de cotação. Ali eu desenvolvi muito, cara, nessa parte, além de me inserirem no meio de um grupo de pessoas, isso me desenvolveu bastante. Porque às vezes você não quer socializar. O cara fala contigo, tu não olha no olho, tu fica com vergonha, tu não quer falar, tu não quer comer. E isso desenvolve muitas pessoas. O meio que você vive fala muito sobre você. Então eu fui interagindo com as pessoas, eu fui evoluindo como pessoa. Em todos os sentidos, né? Envergonhado, era tímido, fui mudando. Aí na parte de compras eu tinha que trabalhar com os vendedores. Aí ali eu fui aprendendo a questão de produto, a comunicação. Ali eu evolui bastante. Aí eu tive que perder a vergonha de falar com as pessoas. Na marra. Eu tive que ser mais incisivo, né? Nas decisões. Eu tinha que cobrar, porque cobrança era uma coisa que eu tinha uma dificuldade muito grande. Como é que eu vou falar pro cara, coitado? A gente tem que aprender a falar sim na hora certa e não também, né? Não é nenhum pecado a gente falar não. Mas eu, na minha cabeça, mas como é que eu vou falar não pra ele? Então eu tinha que ceder a tudo. Então aí eu fui evoluindo. Fui ficando mais profissional, né? Até que desse aí eu já fui trabalhar no atendimento. E aí no atendimento, então, eu fiquei fascinado. Porque eu amo atender as pessoas. E ali eu fiz muito contato, né? Você saiu do cara que tinha vergonha de olhar nos olhos. Sim, tinha vergonha. Tinha vergonha de comer no Tinha restaurante. vergonha. Tinha vergonha de falar para as pessoas para amar atendimento. Calma aí. Cara, É um assim, salto É um salto muito grande, é muito grande. Rapaz. Calma aí, cara. Não, eu descobri isso. Tu já pensou se em algum momento as pessoas não tivessem me dado essa possibilidade de crescimento? Eu ia ficar lá, aquele menino tímido, Batendo massa. a vida batendo toda. massa, ou ia ficar como auxiliar. Mas alguém enxergou e me deu essa chance. E eu soube aproveitar. Incrível. Então, eu descobri que eu amava lidar com pessoas, com atendimento. Tanto na parte, né, o meu cliente, quanto o colaborador. Porque a gente tem que ser muito sensível, né? A gente tem de ter sensibilidade. Tem de ter porque é uma obrigação, não é nenhuma possibilidade. Então, é uma obrigação. A gente tem que ter sensibilidade. A gente tem que ser humano em tudo que tu faz, tanto com o seu cliente quanto com o seu colaborador, em qualquer situação da vida. Gentileza vai gerar gentileza. Sempre. Traz o cara pro teu lado, né? Dá um tapa de luva. Às vezes o cara tá sendo grosseiro, você dá um sorriso, você dá um bom dia, você dá uma boa noite, você desarma o cara. Faz a política reversa. Se você virar fazer um embate, o negócio incendeia. Inclusive, lá perto, lá onde a gente mora, tem uma vizinha que ela quase nunca responde boa noite, né? Você dá boa noite pra ela, bom dia, boa tarde, ela não responde. Até que eu vi que era racional isso. Ela decide não responder. Só que teve uma vez que ela tava descendo de elevador, ela tava descendo mexendo no celular. Aí eu cumprimentei, boa noite, ela, boa noite. Ela fechou a cara na hora, putz. Putz, respondi boa noite. Eu respondi, dei mole. Soltei sem Se querer. ferrou, cara. Se lascou. Ganhei ela do cansaço. Agora, quando esbarrar com ela de novo, boa noite. Se ela Boa não noite. responder- Na última vez você respondeu, hein? Eu lembro. Mas tu sabe que às vezes a gente tem o hábito de olhar as pessoas e essa pessoa aí é brava ou é antipática, mas a pessoa te dá uma brecha e começa a conversar, você muda completamente a tua visão. Uhum. Sabe, pessoal? É que existem pessoas e pessoas. Eu já faço amizade com todo mundo, eu converso com todo mundo mesmo. Conversa com todo mundo Me dá também, uma cara. chance de eu criar relacionamento e dividir aqui, ó, um papo, uma história. Só que tem pessoas que são mais retraídas. Uhum. Elas não abrem para qualquer pessoa. Só que quando abre, aí a gente vê que não é aquilo que a gente imaginava, Isso é né? verdade. A gente vê que a pessoa é uma pessoa legal. E voltando na minha jornada, então, eu fiquei 11 anos, terminei como gerente nessa empresa, e aí eu vi, cara, que eu disse, cara, eu quero ser meu chefe. Eu quero ter dinheiro igual as pessoas que eu atendo aqui. Eu quero poder chegar aqui no final do mês, passar o meu cartão de crédito sem medo da fatura chegar. Porque até então o cara trabalhava com o dinheiro contadinho, né? Pagava aluguel,
com filhos, pegamos enchente, passamos por várias coisas, cara, na vida, assim. E quando começamos não tinha geladeira, quando eu casei, não tinha geladeira, a gente deixava na carne lá na casa da sogra, que era uma coisa por vez. Então, assim, a gente guardava centavo por centavo, vendia folga para não deixar faltar nada dentro de casa. A minha linguagem do amor acho que sempre foi trabalho, cara. Porque as crianças foram crescendo e eu sempre trabalhando. A Daiane trabalhava pra caramba também, me ajudava muito, mas ela ficava mais junto com as crianças. E eu trabalho. Eu sempre levei muito a sério a questão do trabalho, cara. Eu disse, não, eu tenho uma responsabilidade e eu preciso entregar. Eu não posso decepcionar de jeito nenhum. Não posso errar, eu tinha que... Se foi me dado uma função, eu tinha que honrar com aquilo ali, independente da situação. Então, na minha cabeça, até nas situações mais delicadas, eu abria a mão para estar trabalhando. Para ganhar ali, vendia... Quer vender tua folga aí? Eu vendo a minha folga, aliás. Amanhã eu venho aí lavar louça, se me dá aí 30 pila, eu venho. Porque um remédio que eu conseguisse garantir, o tênis da criança, o dinheiro do aluguel, o arroz, o feijão, né, uma carninha. Então, assim, eu comecei, cara, a ver um mundo completamente diferente daquilo que eu vivia. Comecei a lidar com pessoas médicos, juízes, advogados, executivos. Eu disse, eu quero ser igual a esse cara aí. Eu comecei a ter ambição, né? Porque as pessoas falam, a palavra ambição é muito pesada. Não, eu acho que todo mundo tem que ter ambição. Senão você não sai do lugar. Não né? sai do lugar. Não sai do lugar. Senão você não tem ambição, você não projeta e você não alcança. Sim. Não é mesmo? Então eu sempre tive aquela ambição. Se eu quero isso pra mim, eu vou estudar. 28 anos já, cara, comecei a fazer faculdade. Trabalhava tarde à noite, de manhã, cedinho, tava na faculdade. Não sabia, cara, eu mal sabia escrever. Não sabia usar vírgula, não sabia nada. Né? Porque tinha saído do ensino médio já fazia muito tempo. E muito cru, só trabalho, não tinha me atualizado nunca mais. Falava palavras muito erradas. A Daiane sempre me corrigiu bastante. Falar uma coisa, ela dizia outra coisa. A Daiane foi muito de ler. E a leitura, cara, Ajuda muito. ajuda muito, salva o mundo aí. E aí eu fui pra faculdade fazer direito, cara. Eu disse, eu vou ser advogado. Porque desde criança eu sempre pensava, mesmo bem distante, eu às vezes acho que eu mentia pra mim mesmo. Só eu quero ser advogado. Não vai ser, mas eu quero ser advogado. Você não tem condições de ser advogado. Você tá entendendo que você não tem condições de ter um carro? Eu sempre achava que eu não era digno de ter as coisas. E chegou um determinado momento que isso mudou na minha cabeça. Se eu preciso, eu vou ter. Passava um comercial de televisão, não tinha carro, não tinha nada, cara. Meu filhinho pequenininho olhava na TV e dizia, olha lá, pai, meu carrão. Me dava um ruim assim, nós não temos um carrão, filho. Mas um dia nós vamos ter esse carrão aí. Então, cara, eu comecei a projetar o meu futuro. É isso. Tô com 28. Às vezes a gente precisa acreditar num universo que só existe na nossa cabeça. É isso. Às vezes o universo só existe aqui, ó. Exato. A gente precisa acreditar e projetar nossa energia para poder fazer isso dar certo. Porque se não acreditar, acabou. Quem acredita alcança, né? Quem acredita Sempre. alcança. Cara, a É isso chance, aí, cara. o não você já tem. Uhum. Então, por que não tentar? E aí o tempo vai passando. E aí você olha para trás, cara, eu tô te contando uma história aí de mais ou menos uns 20 anos dessa minha jornada. Até mais. Comecei a trabalhar com 12, 13 anos, já trabalhei numa fábrica de fazer lajota do lado da minha casa. A gente batia laje lá também. Então, assim, essa jornada, ela já vem. Então, eu tinha na minha cabeça que eu queria ter uma posição, eu queria ser alguém de renome, cara. Eu disse, eu quero ser famoso. Quando era criança, eu quero ser famoso. E assim, sempre tive isso na minha cabeça, assim. Sempre gostei, depois que eu perdi essa timidez, essa coisa de falar em público, eu sempre me imaginei palestrando, sempre me imaginei ensinando as pessoas, sabe? Sempre estando numa posição de liderança. De liderança, cara. De liderança. Sempre estando à frente dos grupos. Eu coordenando grupos. Então, eu comecei a ver aquilo ali, cara, se eu vou pra faculdade, passei alguns perrengues, né? Porque dinheiro, trabalho, mas parei, voltei
E aí, cara, eu resolvi, depois de 11 anos, eu disse, preciso mudar a minha vida. Eu quero algo diferente para mim. Mas eu só sabia fazer aquilo ali, era 11 anos no mesmo lugar. Cara, eu me abri a novas possibilidades, cara. Eu dei um tiro no escuro. Se eu vou sair, eu não tinha emprego nenhum. Não tinha emprego nenhum. Mas eu não imaginava, cara. Eu tava tão com a mente, as horas tão fechada em alguns momentos, que aquele tempo que eu tinha de trabalho, cara, muita gente ia valorizar. Foi o que a gente falou agora há pouco. Eu com 11 anos de casa e um com 5 meses, 6 meses, que passa de, né, que troca de empresa o tempo todo, é lógico que eu vou passar mais confiança. Então, teve uma semana ali que eu fiz entrevista, rapaz, eu passava em todas, eu tava me achando, eu disse, não quero essa, não quero essa, não quero essa. E ali eu vi, cara, eu comecei a acreditar mais em mim, no meu potencial. Eu tive que sair de uma posição de uma pessoa que era uma pessoa pequena, né? E uma pessoa de responsabilidade. Não, eu já tinha eu já tinha um potencial, né? Eu já tinha um valor como profissional. Porque eu sempre penso que o que conta na nossa vida, cara, é a nossa história e as nossas experiências. Por isso que a gente deve escutar os mais velhos. Quando ele te fala alguma coisa, escute, porque ele sabe o que ele tá falando, ele já viveu. Ele já passou por N situações. Talvez tenha a mente fechada, mas escute. Quando eu falo, às vezes eu brinco com a minha galera. Eu digo, vocês me escute que eu tenho idade para ser teu pai, rapaz. Então me escute, porque eu já passei por muita coisa. Eu tenho 20 anos aí de carteira assinada. Você tem um mês, então me respeite que eu sei o que eu tô falando. Então quando eu vi que eu podia, cara, eu virei gerente do cinema, né? Aí depois eu recebi... Aí depois ninguém mais me segurou. Eu vi que eu podia... eu recebi um convite para trabalhar numa empresa de importação de mercadoria. Fui como gerente na empresa de importação. Depois fui convidado para trabalhar venda de medicamentos, porque eu sempre quis, né? Muito... eu via o pessoal que frequentava o restaurante lá, propagandista, eu queria muito ser propagandista. Queria visitar os médicos, levar as amostras e tal. Então eu até tentei, mas não passei. Até porque na época eu tinha acho que 30 anos e a vaga era para pessoas até 28, se eu não me engano. Eu não passei por causa da minha idade. Me senti um vovozinho na época, mas... Só que a hora era aquela, cara. Então o tempo vai passando e eu vou deixando. Eu quero fazer. Mas vai lá e faz. O eu quero fazer não quer dizer nada. Eu tenho de fazer. Não deu certo, paciência. Joga o orgulho de lado e segue para outro rumo. Mas nunca deixa de prospectar a tua vida. E aí eu fui trabalhar com os medicamentos. Cara, não foi uma experiência das melhores. Foi meio frustrante porque eu sempre quis mostrar o meu melhor. A minha capacidade. Se você me der uma função, eu não posso te decepcionar. Então, eu tinha uma função de bater meta, eu não alcançava uma meta ou outra, eu ficava muito frustrado. Ficava frustrado, não. Pro meu ego me fez muito mal, porque eu acabei desacreditando na minha capacidade. E, cara, tudo estava exatamente encaminhado como Deus queria. Eu estava fazendo planos. Então, eu fui para o ramo de medicamento, recebi um convite para voltar para o restaurante que eu já tinha trabalhado há 11 anos, né? Recebi esse convite, voltei, cara, fizemos um trabalho sensacional, fiquei mais 2 anos e meio na empresa, veio pandemia e eu, durante todo... Quando eu casei e tal, a gente pagava aluguel, eu e a Daiane mudamos algumas vezes, cara, pegamos enchente, ia pra cá, ia pra lá. E eu disse, a gente precisa ter uma casa. A gente precisa ter uma casa. E tinha um programa, eu consegui fazer um financiamento. Peguei uma região que, graças ao nosso bom Deus, aquela região, com o tempo, eu fui um dos primeiros moradores, ela valorizou. Começou a sair mansão, casas grandes lá da minha, um loteamento que ficou bom. E a minha casinha, eu comentei que já tá 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Mas não tinha área de serviço e não tinha garagem. A mulher lavava a roupa lá na rua.
Coitada, lavava roupa na rua, meu carro ficava na rua. A minha filha, eu tenho 2 meninos e uma menina. Minha filha, com 9 anos, dormia conosco. E aquilo ali é aquela situação incomodando. Disse, cara, eu não tenho dinheiro para construir, eu vou precisar vender isso aqui, até porque a minha casinha minúscula no meio dos casões não tá combinando. Eu vou ter que sair daqui. E aí eu vendi, cara, consegui vender ali a casa num valor legal, né? Muito mais do que aquilo que eu tinha, porque valorizou muito, mudou muito, né? Comprei por um valor X e vendi, nossa, por 5 vezes mais depois. E guardei essa grana, cara. E falei com o meu ex-chefe, o da importação. Disse, cara, você que é um cara empreendedor, porque a mente do cara era fascinante, muito esperto. Eu disse, o que você acha que eu devo investir? Ele falou, meu amigo, eu já tinha trabalhado na importação, né? Você sempre foi do ramo de comida. Você deveria investir em comida. Parei, pensei, disse, mas será? Guardei o meu dinheiro. Isso em fevereiro, vendi a casa. E em março veio a pandemia, cara, trancou tudo. Março de 2020. E ficou meu dinheiro guardado lá. Fiquei nervoso, eu disse, agora o que vai acontecer? Ninguém sabia o que ia acontecer. Foi um horror, né? Porque eu disse, meu Deus, as pessoas desesperadas, nós vamos morrer, vai acontecer tudo. Não era incerto, né? Demais. Não tinha passado por uma pandemia. E, cara, guardei o meu dinheirinho. Eu disse, ó, pelo menos, graças a Deus, vendi a casa, o dinheirinho tá ali. Fui morar de aluguel, num apartamento maior. Ali já tava melhor instalado. Era na esquina do meu trabalho. E guardei o dinheirinho. Quando foi, acho que uns 7, 8 meses depois, eu acabei me formando no direito. Não, fazia matéria, voltava a fazer matéria, voltava. Acho que fazia uns 7, 8 anos já que eu tentava, que eu fazia uma cadeira ou outra. Rapaz, a tão sonhada faculdade veio. Isso para mim também foi uma conquista que vocês não têm noção. Um cara que não... Eu fui desacreditado muitas vezes nessa questão de faculdade. Faculdade era para quem tinha dinheiro, né? Na minha época. Hoje, graças a Deus, as pessoas têm mais acesso à universidade. Então, eu, com o meu suor, eu vou dar jeito, vou estudar. Foi aos trancos e barrancos, a Daiane me apoiando. Cara, virei bacharel em Direito. Me formei. Eu disse, agora eu vou querer advogar. Quero ser advogado. Tinha na minha cabeça que... Não, eu tenho argumento. Eu vou ser um bom advogado. Vou saber argumentar bem. Não, peraí. Calma. Calma. Pedreiro, 12 anos de idade. Não comia comida no cemitério, que é mosquito de defunto pousava na comida dele. Justo. Também não comia. Não, isso aí foi pesado. Foi pro restaurante, não olhava nem no olho, não falava dele. Aí, corta. Quer trabalhar como advogado porque tem argumento, se posiciona, comunica. Calma aí, cara. Eu já tava... Calma aí, cara. É outra pessoa. Aquele lá tinha partido. Tinha partido. Partiu, cara. Deixei de lado. O Jefferson tímido. E eu disse, cara, E aí, cara, nesse meio tempo, nós estamos numa cidade onde a gente conhece todo mundo. Então, eu criei muitos relacionamentos. Eu atendia tanta gente, cara, quando eu trabalhava no restaurante lá, que eu não sabia, cara, que o cara era tão bem visto. Tanto que quando fevereiro eu vendi a casa. Novembro, pandemia. Outubro, novembro, a irmã do meu chefe comentou com uma mulher que eu tinha um dinheiro e eu queria investir em alguma coisa. A mulher pegou meu telefone e me ligou, tem um negócio para te vender aqui, um restaurante, não quer comprar? Se eu comprar... Cara, eu entrei em pânico, eu disse, eu comprar, eu disse, não vou ter dinheiro para comprar, né, primeira coisa. Vou lá só dar uma olhada. Vou lá ver se sinto a vibe do lugar. Tenho dinheiro não, mas vamos dar uma olhada. Quero dar uma olhadinha. Né? Vou lá dar uma olhadinha. Aquela olhadinha. Mas eu fui meio relutante. E aí, cara, eu queria advogar formadinho. Se vou fazer a prova da OAB, vou advogar, vou trabalhar no escritório, quero ser advogado aí. Só que aí surgiu essa oportunidade. Uma pessoa que falou para outra que me ligou. E aí eu fui até o local, cheguei lá, cara, senti uma vibe boa, porque eu acho que a gente tem que se sentir bem aonde você está. Concordo. Ambiente doente te deixa doente. Todo mundo. Sim. Gestão, colaborador, todo mundo. Vai impactar direto no teu cliente. Vai impactar em tudo. Certeza. Na tua vida pessoal. Com tudo. certeza. Tua vibe ruim vai
vai contaminar. E eu senti, cara, eu disse, cara, me senti bem. Mas fiquei naquela, eu disse, vou gastar meu dinheiro da minha casa, vou comprar esse restaurante. E se eu falir esse negócio? Se eu falir esse negócio, eu não tenho mais casa. Não tem mais o dinheiro. Não tenho mais o dinheiro e tô endividado ainda por cima, né? Porque quando você tem um negócio, você assume um risco muito grande. Né? Você tem várias responsabilidades, meu querido. Então, assim, quando você tem colaborador, fornecedor, se você não saber gerir, a rasteira é grande. Então, eu pensava muito nisso. Eu já tinha experiência, trabalhei aqui, acolá e tal. Eu já sabia como é que era. Mas eu sabia todos os processos dentro da empresa. Rapaz, um dia, a Daiane me olhou e disse, tá esperando o quê? Vai esperar a mulher vender lá para outra e nós vamos perder a oportunidade? Vai se arrepender depois, Vai se arrepender. né? Não, A Daiane deve ser muito braba. Eu fico imaginando o que não é um jantar com a Daiane. Daiane é super uma tranquila. Cervejinha ou um vinho. O tanto que ela deve... Ela é super Nossa, tranquila. a Daiane é metralhar depois que você já está sabedoria. ali inconsciente, ela tá super tranquila, né? Super tranquila. A Sim. Daiane, ela não bebe, cara. Ela tem uma vida super regradinha. Não porque ela tem algum conta, é porque ela não curte mesmo. E respeito a vontade dela. Ela não curte beber, não gosta de sair pra festa, não gosta. Ela é muito caseira. Mas ela me diz, cara, olha o potencial que tu tem. Você administrou o negócio dos outros como se fosse seu. Porque eu vivia empenhado, trabalhando 24 horas por dia. Entrava 9 horas da manhã, tinha dia para trabalhar e saía no outro dia, 9 horas da manhã do outro dia, trabalhando 24 horas. Porque eu trabalhava com balada e tal, então tinha toda aquela organização, em contrato, faz isso, faz aquilo, chama som e tal. E aí, cara, olha a experiência que tu tem. Me deu um chacoalhão. Tá bom, se você tá falando. Olha, se eu quebrar esse negócio, você não me culpe. Não, bora lá. Cara, fui lá e fechei o negócio. Fechei o negócio e vou para te dizer assim que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter acreditado. Pandemia, mas eu tinha um sonho que era maior que a pandemia. Entendeu? Na dificuldade, eu achei uma oportunidade. Quando muita gente estava desacreditada e com medo, eu fui adiante. Então, ali eu pensei rápido. Eu disse, eu comecei a trabalhar presencial. Cara, eu era conhecido de uma forma que eu não imaginava, cara. As pessoas iam até lá. Então, foi a propaganda boca a boca, porque eu não fiz nada de divulgação. E o negócio foi mudando, cara. E aquilo foi indo. E a gente atendendo. Eu ficava lá na porta, eu dizia, será que vai entrar cliente hoje, cara? Porque você fica maluco, tá? Se você não souber trabalhar o teu psicológico, teve um momento que eu disse, não, calma, vai vir gente, as pessoas vão vir no teu restaurante, você trabalhando direitinho, você sendo honesto, você entregando direitinho, porque não é só fazer comida. É o que a gente conversou sobre. 90% é relacionamento. Você tem a obrigação de, quando você se propõe a fazer alguma coisa, fazer bem feito. Né? Não tem morno e você não pode ser morno. Tem que ser quente, seja frio ou seja quente. Exato. Né? Então, você entrou na bagunça, tem que ir. Então, assim, fazer um trabalho assim, cara, cada cliente que entrava, rapaz do céu, só faltava erguer no colo, dizer, meu Deus, que bom que você veio. Que bom que você confia no meu trabalho. E, cara, o jogo virou de uma forma. Começamos em 3 colaboradores, 3, 4 colaboradores, e hoje a gente tem uma equipe de 28 colaboradores. Caramba. Nós trabalhamos em 28 pessoas, graças ao nosso bom Deus. O restaurante, eu só fui constante, tirava dinheiro daqui para colocar ali, acreditando, né? Se a incerteza ela vinha, mas se eu deixasse ela me dominar, eu não ia fazer nada. Sim. Eu tenho que acreditar, eu tenho que investir no meu negócio. Eu preciso inovar. Senão, daqui a pouco você cansa de mim. Então, eu preciso inovar, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Eu tenho que entender o meu cliente, a necessidade do meu cliente. Chegava lá, era maravilhoso, filas de espera gigantescas, chegou um momento. Não tinha delivery, a gente colocou delivery, o delivery começou a bombar. Quando voltou o atendimento presencial, eu já estava com delivery e atendimento presencial. E o santo rodando, cara, rolando, gente. Aí eu fui ampliando. Fiz um deck. Depois do deck eu construí uma sala de eventos, né? Que a gente reserva para aniversário,
casamento, palestra, reuniões, o que você quiser fazer. Então eu fui atendendo, muita gente me pedia as coisas e eu sempre fui muito de escutar o meu cliente. O cliente me falou uma vez, eu ficava marcado. Um dia você foi lá, alguma coisa não foi em conformidade. Na conformidade tem que ser, se você me falar, eu vou lembrar de você, eu vou lembrar disso uma vida inteira. Muito bom. Até porque se o cliente trouxer uma visão que seja pelo menos honesta e justa, né? Porque tem cliente que às vezes chega também lá, tipo, virado no... Não tô falando desses. Pô, o cliente chegou lá, tá de boa, ele percebeu alguma coisa, sentiu falta de alguma coisa, e que você pode atender, você tá ganhando esse cara por muito mais tempo. Não, tô fidelizando, né? É isso, porque Isso é assim, fidelidade. o cara veio e falou assim, pô, se tivesse um espaço de eventos aqui, você não vai atender só esse cliente. Quantos outros já sentaram ali e já pensaram, pô, podia ter um espaço de eventos aqui, mas não te falaram, e esse falou. Aí você... Isso faz com que o teu negócio ele vá ganhando, né, firmeza, grandiosidade, assim, e você vai fidelizando mais pessoas. Pô, legal, agora tem espaço de evento, agora tem não sei o quê e tal. Né? E é importante você ouvir o cliente, entender o cliente à medida do possível. Né? Se não é aquele cliente dodóizinho que a gente está falando, né, não, se não é esse do tarja preta, e a gente pode... Não, é porque... A gente encontra pessoas e pessoas, É né? isso, porque esse cara ele tá importado em fazer com que você melhore, porque você melhorando, para ele também vai ser melhor. Sim, eu acredito que o cara gosta de ti. Pois é. Se você erra em algum momento, porque eu tenho um cliente que é muito fiel a nós, ele vai 1, 2, 3 vezes na semana. Ele veio comer um dia, tava bom, comeu outro dia, tava bom, no outro dia o cozinheiro não tava tão inspirado e não tava legal. Eu prefiro que ele chegue e me diga, tanto que todo mundo tem o meu contato, eu prefiro eu tratar diretamente com o meu cliente. Eu tenho a minha gestão, uma equipe maravilhosa que trabalha comigo, a gente é muito fechado, a gente é muito alinhado, mas eu prefiro falar com o cliente, tratar, porque eu preciso entender as dores e o que eu preciso melhorar. Eu já acabo com o fogo já rapidinho. Então, eu sei o que fazer. Eu prefiro que você me fale e volte. E volte. Acredite que eu vou melhorar do que tu não fale e não volte nunca mais. Eu tenho esse defeito. Até no podcast, um episódio, não sei se foi 2 ou 3 atrás, eu falei isso aqui. Porque tem lugares que, assim, são muito impessoais. Né? E, assim, serve uma comida boa. Falando de restaurante, serve uma comida boa. E teve um deles que eu já ia, apesar da comida ser boa, de má vontade. Por outros tipos de problema. E aí, num dia, aconteceu um problema que, assim, restaurante vazio, completamente vazio, assim, das 30 mesas, tinham 4, 5 mesas ocupadas, chegamos, estamos com fila de espera. Você só me chama de palhaço, me dá um nariz que eu até coloco, né? Nunca mais voltamos. Sim. E eu também não falei. Mas, assim, um restaurante grande, de rede e tal, então... Mas talvez se fosse um restaurante pequeno e tal, como tem agora uma padaria que inaugurou, né, ali pertinho, que a gente gosta muito, e a gente chega lá e a dona às vezes pergunta, o que você acha disso? Como se eu fosse um consultor culinário. Mas, assim, a gente criou um relacionamento. E aí a gente fez uma compra de um produto que eu não gostei. Me senti, não fosse enganado, é forte, mas sabe assim, eu não fiquei calado. Porque a gente já tinha um relacionamento. Falei, olha, não foi legal. Porque vocês venderam isso, quando chegou era isso. Não tá claro, sabe assim? E eu falei com ela, falou assim, obrigado, vamos mudar. Porque existe esse relacionamento, eu quero que eles melhorem. E ela confia porque a gente está sempre ali. Agora, no outro, que é restaurante de rede, grandão, a gente nunca mais voltou e ficou por isso mesmo. Porque eu penso que, assim, não é fazer com todo mundo. Talvez eu esteja até errado e está tudo bem também, mas depende muito da situação, depende muito da pessoa, depende muito de muita coisa, né? Porque quando nós vamos a um restaurante, nós não estamos lá como pedintes. Nós estamos ali como clientes que vão pagar pelo serviço que é prestado. Então, se eu, como cliente, chego lá e sou tratado como um cliente, todos os outros, no sentido de é completamente impessoal, uma pessoa que senta na cadeira, pede um item que está no cardápio, paga pelo item no cardápio, levanta e vai embora, esse é o esperado. Se é isso, completamente impessoal, tanto faz. Nossa, tá louco. Se a comida é ruim,
eu não vou voltar. Se é para ser tratado como qualquer pessoa, então eu vou em qualquer outro lugar. Agora, se eu entro num restaurante, me perguntam o meu nome, me chamam pelo nome, se preocupam com a minha Rapaz. experiência, a comida pode não ser boa, mas o garçom, a pessoa que está experiência atendendo, muda a experiência completamente. muda. Muda completamente. Poxa, Pô, a gente se sente acolhido, a gente se sente amado. Por isso exato. que na minha gestão, eu trabalho com algumas pessoas que também já trabalharam em outros restaurantes, São Paulo, então a galera tem Uhum. uma experiência legal. Mas eu tentei criar um ambiente tranquilo. Não é nem um exército. Vamos quebrar a formalidade. Beleza, você pode seguir o teu roteiro de trabalho, mas quando o cliente sentar nessa cadeira, pergunta o nome do cliente. Às vezes ele está querendo só uma atenção. Talvez o dia foi louco. O dia foi louco a você chegar num lugar onde você se sinta acolhido, porque daí você casa tudo, né? Você casa comida boa, ambiente legal e atendimento massa. A gente uma vez foi num bar em São Paulo, que a gente uma vez estava num dos eventos e tal, que a gente estava indo, aí vamos conhecer um bar de um famoso aí, que não vou dizer o nome, porque se quiser patrocinar, depois a gente diz o nome. Mas o chefe famosíssimo, ele tem um bar, temática, maneiríssima, assim, e tal, meio rock, eu tô até adiantando, mas não vou falar o nome, não. Aí. E aí nós, chegamos cedo, porque é meio bombado, não sei o que e tal. Aí a gente chegou, sentou numa mesa que a gente quis. Ali, a gente quer ficar aqui. O garçom chegou. Depois de meia hora, eu quase falei assim, véi, põe mais uma cadeira e senta com a gente aqui. Porque assim, o cara sabia o nosso nome, a gente sabia o nome dele, e ele contou histórias, ouviu nossas histórias, indicou cerveja da casa. A gente estava em dúvida do hambúrguer e tal, e falou, pô, esse hambúrguer não sei o quê, pelo tipo de cerveja que vocês gostam, esse hambúrguer aqui vai ser... Ou seja, ele estava prestando atenção. No final, ele falou assim, uma sobremesa, não sei o quê, tal, e falou assim, olha, as sobremesas são assim, assim, assado, tal, essa aqui é o carro-chefe, não sei o quê, foi a melhor sobremesa que eu já tinha comido na minha vida. E sabe assim, aquele cara que te atendeu e me fez me sentir como se eu estivesse no sofá da minha casa, né, contando história. E assim, no final, ele não botou a cadeira, mas ele abaixou assim do lado e ele passou quase 15 minutos conversando com a gente. Então, é um lugar que todo mundo que vai a São Paulo fala assim, ó, tendo um tempo, vai nesse bar. Mas não sei o quê. É uma experiência muito única, porque nós fomos atendidos por uma pessoa que queria que fosse a minha melhor experiência de bar na vida. Não vou dizer que foi a melhor, não, porque você vai em muitos lugares que são... Mas assim, se eu tiver que citar uma, tá no meus top 3 com toda certeza. Porque assim, o cara sabia meu nome, sabia pela cerveja que tá tomando, indicou hambúrguer, a sobremesa que ia combinar. Sabe assim, a preocupação e contando histórias. Não, você tá, aconteceu não sei o quê, aqui. E a gente adora história, né? Total. É muito isso, né? Ou seja, é de você realmente ter a oportunidade de encantar o seu cliente. Encantar o cliente, eu acho que essa é a palavra. É a palavra, ou seja... A gente precisa encantar o cliente. Encantar o cliente, porque é muito mais difícil, né, você conseguir um novo cliente. É muito mais complicado você conseguir um novo cliente. Né? Ou seja, é mais fácil você conseguir fazer com que aquele cliente ele volte. Se a gente morasse em São Paulo... Você bateu no microfone, tá tudo bem. Se a gente morasse em São Paulo, eu duvido que a gente frequentasse esse bar Acabou o vinho. Uma vez por semana. Cara, e tu vê como isso é importante, que é o que eu falo pro meu pessoal. Todo cliente é importante. Todo cliente. Tem aquele que vai mais que uma vez e tem aquele que tá chegando. Uhum. Mas aquele que tá conosco, que você trata dessa forma tão gentil, tão amigável, que você encanta o teu cliente, ele vai virar teu promotor. Vai. Demais. A propaganda boca a boca é a que mais funciona. Não adianta. Demais, não adianta. Ela serve tanto pro bem quanto pro mal. Exatamente. Entendeu? Então, assim, o cara vai te indicar, o cara vai fazer questão que as pessoas vão... Ele vai te abraçar. E aí nasce uma amizade. Cara, eu conhecia muita gente. Depois que eu comprei o Santo, eu fiz bons amigos, cara. Gente, assim, ó, de a gente... Pô, cara, vamos qualquer dia fazer um churrasco, vamos, de a gente fazer amizades, cara. E eu acho que a vida é isso. Acho que a vida não tem sentido se a gente não conseguir fazer amizades, criar bons relacionamentos. Concordo demais. Não eu vou te contar,
o papo tá muito ameno. Sempre tem aquela pessoa que vem para pesar o clima, né? Eu vou pesar o clima. Eu tenho um assunto que é complexo, que a gente já ouviu de alguns empresários, seja em jantares, cafés, reuniões, eventos. Só que você parece ser uma pessoa diferente, tem uma visão única a respeito disso. Quando se fala de contratação, é sempre um problema, é complexo, né? Não tem uma resposta simples a respeito disso. E o mais comum que nós conseguimos, que nós enxergamos e ouvimos das pessoas, não que a gente tenha essa opinião, é que essa geração é uma geração, entre muitas aspas, perdida. Uhum. É uma galera que não tem compromisso, que não quer nada com nada, Uhum. que não presta para trabalho, não quer se esforçar. E eu queria ouvir tua opinião a respeito disso. Pelo que você fala, pelo tempo que a tua empresa tem, pelas ideias que você propaga, parece que talvez você tenha alguma ideia que seja diferente disso, mas eu gostaria de te ouvir. A gente gostaria de te ouvir. Cara, eu tenho uma ideia completamente diferente disso. Por quê? O que falta é oportunidade. Cara, eu tenho uma facilidade enorme. Eu amo trabalhar com o público mais jovem. Tem muita gente que não gosta, que não tem responsabilidade, porque não quer trabalhar, porque é preguiçosa, porque... Isso é verdade? Não, cara, eu fico feliz, cara. Eu fico feliz. Eu contrato pessoas que têm 18, 19, 20 anos. E o cara chega lá e me diz assim, eu trabalho no almoço e quero trabalhar na janta. Eu faço um free no outro lugar, mas você me contrata para trabalhar aqui? Cara, se você tá contratado. Porque todo mundo fala o contrário. Você nessa idade, com essa vontade de trabalhar, se dedicando tanto, mano, já entra para trabalhar comigo. Então, assim, eu dou muita oportunidade. Cara, muita gente pede experiência. Quer experiência, ou faz umas provas loucas, né, para você entrar na empresa e tal. Não, fica 2 meses. Olha o desgaste que é. Eu, cara, numa boa conversa, eu consigo identificar o que é, o que não é. Numa conversinha rápida, às vezes a pessoa já se entrega, né, porque você vai trabalhando ali, você já consegue pegar os pontos fracos e os pontos fortes. Tem pontos fracos? Tem, mas eu acho que dá de trabalhar. Então, por isso, cara, que eu não deixo, assim, trabalho com pessoas mais velhas, tenho pessoas que trabalham comigo, mas o público jovem, eu gosto muito de dar oportunidade. Não precisa chegar sabendo. A gente ensina. Fica até melhor ainda, porque eu vou ensinar do meu jeito. É isso. Legal. Né? Eu sei que isso deu certo, então eu quero que você aprenda comigo. Se você tiver ouvidos e você quiser, vem comigo que vai dar certo. Se você estiver aberto, e na maioria das vezes funciona. Por quê? Porque eles se sentem abraçados, cara. Qual é a média da faixa etária, dos 28 colaboradores do Santo? Cara, a média, 25, se for fazer uma média aí, 25, 24, cara, é uma galera nova. tá doido, é Tem tudo muito mais geração gente, Z, cara. Z. Tem bastante gente nova. E o Santo funciona? Funciona, cara, porque eu trabalho lado a lado com eles. O que eu faço, cara? Tô curioso. Teve agora. um dia... A curiosidade matou o gato, mas nesse veneno eu bebo todo dia. Jota, as pessoas não tem muita gente que não tem paciência. Uhum. Chega aqui, faz e deu. Ou tá saturado, né? Já ensinei tanto nessa vida que agora entra mais um, eu tenho que ensinar de novo. Querido, faz parte do negócio. Se você se propôs a ter um negócio, isso aí o preço que você tem que pagar. Tá na hora de acordar, Tá né? na hora de acordar, meu filho. Tá na hora de acordar. Você tá vivendo... Né, em outro mundo. De fantasia. Mundo de fantasia. As pessoas não nascem sabendo. Então, assim, eu pego o cara, você não sabe trabalhar? Ai, mas eu nunca cozinhei. Bora lá. Eu nunca tinha cozinhado na minha vida. Eu trabalhei de servente de pedreiro. Tem outros casos de pessoas que trabalharam com meu pai, de servente de pedreiro, que o meu pai indicou e hoje são chefes de cozinha. Porque o cara tinha um dom e ele não sabia. Vou te colocar, Dindo, para cozinhar. Talvez você diga, não, mas eu já sou bom na cozinha. Mas quem sabe você não descobre ali o teu dom. Eu descobri o meu dom. Me colocaram para trabalhar com comida, eu amo trabalhar com comida. Me colocaram para atender pessoas, eu amei trabalhar com pessoas. Então eu descobri um dom que Deus me deu. Então eu dou oportunidade. Você vai ter que começar um dia. Então eu acho injusto o cara chegar nos lugares e o cara querer exigir muita coisa. Principalmente quando é o primeiro emprego. Eu nunca trabalhei. Primeiro emprego a galera corre. Corre não, prefiro pegar um que já tem uma experiênciazinha aqui, já sabe. Cara, eu não penso dessa forma. Você vai ter de começar um dia. Alguém vai ter que abrir uma porta para você.
Alguém vai ter que te abraçar. E hoje eu trabalho dessa forma, cara. Você chega para trabalhar comigo, você tem 19, 20, 21, 30, 40, eu te deixo o mais à vontade possível. Eu fico imaginando, eu falo isso com certa frequência, que é o seguinte: empreender já é um grande desafio. Eu fico imaginando quais são os desafios de empreender quando você tem um restaurante. Que além de lidar com pessoas internas e externas, os clientes, você tem que lidar também com fornecedores, você tem que lidar com todo o estoque, porque são alimentos muitas vezes perecíveis num período muito curto. Delicado. E aí você tem que lidar com a saída dos pratos versus estoque. Eu não sei se é isso que chama dessa forma, mas estoque no sentido de alimentos ali para o preparo. E aí tem que lidar com a demanda do cliente. Aí, às vezes tem pratos que são sazonais, aí tem toda uma equipe para treinar. Eu fico imaginando que é o seguinte: a oportunidade que um empreendedor pode dar para um novo colaborador é um problema para ele resolver. E num restaurante, o que não deve faltar é problema para resolver. Toda hora tem um imprevisto acontecendo. Cara, você tem que fazer o negócio acontecer. Então, assim, você tem que saber. O nosso ramo realmente tem que cuidar muito, cara. A gente trabalha com produtos, com estoque. Eu tenho que cuidar, fazer minha ficha técnica, saber precificar para que eu possa... O que é uma ficha técnica? Ficha técnica é a composição do prato. É eu te vender um prato, saber que aqui vai 100 ml de leite, 100 gramas de queijo, e aí eu vou compor o meu prato. Aqui eu tenho uma ficha exata do que vai nesse prato. Aí eu vou poder precificar ele. Porque se você não souber precificar, é perigoso. Porque daqui a pouco você tá tendo prejuízo e não tá tendo lucro. Tá vendendo pra caramba, o prato tá saindo absurdo. Tá estourando. Nossa, não quer o faturamento, que lindo. Aí tu vai ver o lucro. Não quer dizer. Desse tamanho. Isso a galera também se ilude. Se ilude muito. Não quer dizer que você tá estourando, que você tá ganhando muito dinheiro. Se você não fizer um trabalho bem justo e bem estreito, cara, porque daí tem a concorrência. O cara vai no que às vezes também é muito atrativo para ele. Eu fidelizo, eu consigo amarrar o meu cliente com o nosso jeitinho, com o nosso atendimento, com a nossa comida, mas a gente precisa trabalhar certinho. Eu fico imaginando, porque a diferença, né? 50 gramas de carne a mais num prato, multiplicado por 400 vezes esse prato, quanto não deve impactar o faturamento ou o lucro de um prato? Nossa, você... E a gente trabalha com insumos caros, né? Então, eu trabalho com filé mignon, salmão, entrecô, picanha. Então, se eu não souber precificar isso, se eu dobrar, rapaz, se perdeu nas curvas bonitas. Se perdeu nas curvas bonitas. Então, o processo de um restaurante, às vezes a galera, tu trabalha à noite. Não, trabalho já de dia. O bicho pega já durante o dia. O cara faz essa operação acontecer com um exército de geração Z, pô. Que o pessoal muita galera nova critica. Comigo, cara. Eu queria perguntar para você uma coisa que é talvez delicada, vai te colocar numa saia justa, mas o problema é seu. É isso, veio aqui pra isso. Veio aqui pra isso. Dá teus pulos. Se você pudesse trazer uma característica muito positiva e uma muito negativa da geração Z como um todo, e aí eu tô pedindo para você generalizar mesmo. Pega toda a geração Z que você já trabalhou, que trabalha, ou que você pretende contratar e que está conversando. Uma muito positiva e muito negativa da geração. Quais seriam essas características? Muito positiva é porque essa galera tem, como dizia meu pai, tá com todo sebo no rim para trabalhar. Então, se você quiser, todo sebo no rim ali. Geração Z tem sebo no rim para trabalhar. Então, cara, você é novo, você tem de trabalhar. Então, eu já trabalho há 20 anos aí, mais, e trabalho direto, e eu tenho que ter pique todo dia para trabalhar, mas eu já tenho uma história de trabalho. Então, o cara é novo ali, ponto positivo que o cara tá com todo o gás. Se você souber fazer um aproveitamento e trazer ele pro teu lado, ele vai ser bem produtivo. Não que o pessoal mais velho não seja, porque tem uma geração que é muito trabalho, e aí o pessoal mais velhinho, dá muita surra em gente nova. Não quer dizer, mas se você souber colocar o cara no lugar certo e aproveitar ele, fazer com que ele seja proativo, eu acho que isso é ponto muito positivo. E você consegue moldar. O cara não tem vícios, isso você vai ensinar. Você vai ensinar.
ponto positivo, porque você está ensinando uma profissão pro cara e você está marcando a vida do cara, né? Sim, E cara. outro ponto positivo é que o cara tá com todo o gás para trabalhar. Então ele tem de trabalhar. Deixa de lado aí as frustrações, porque hoje tem muito, né, de tô triste, Cara, deixa de lado, traz o cara pro teu lado. Mas eu Ponto tô com um muito- problema pessoal, você e toda a torcida do Toda a Flamengo. torcida do Flamengo. Uma coisa que eu acho bem importante pontuar aqui, cara, é que a gente, quando é gestor, a gente tem a obrigação de dar o teu ombro também para as Com pessoas. certeza. Você pode estar quebrado por dentro, mas você tem uma equipe inteira para você motivar. O teu negócio vai rodar, vai impactar direto. Você tem como a pessoa, pelo humano que tu é, dar o teu ombro. Você tá com um problema, Dindo, vou chegar lá e dizer assim, deixa o problema lá na rua e entra para trabalhar e esquece teu problema. É impossível. Uhum. Tem coisas que barulham a tua cabeça de uma forma, então a tem gente jeito. deve respeitar as pessoas. Sim. Nem todo dia eu vou estar no meu dia bom. Então a gente tem que saber trabalhar isso. Isso aí é respeito com todo mundo. O teu cliente às vezes não está num dia bom, você não está num dia bom, o teu colaborador não está num dia bom. Então Isso aí. você tem de estender o teu ombro. É obrigação, cara. Dessa política, deixa lá na rua e entra, tá certo? A gente precisa entregar o nosso trabalho. Mas a gente tem que ser humano e escutar. Uma palavra, alguma coisa que você falar vai mudar a vida do cara. Ponto negativo, Jota. É negativo. Ponto muito Muito negativo. negativo. Muito negativo, cara. Talvez seja o que eu enfrento hoje de ponto muito negativo dessa geração. A primeira coisa é quanto é que eu vou ganhar? Claro. Nossa. Mas tu paga quanto? Cara, é muito importante, a gente trabalha pelo nosso salário mesmo. Eu acho que a gente tem que honrar o dia certo, o teu colaborador é o teu credor principal, chegou no dia, paga. O cara tem a parcelinha da casa dele, tem a prestação do carrinho dele, mas hoje é assim, não quer saber nem do trabalho, quanto é que eu vou Quanto é que vai ganhar, né? Quanto é que eu vou ganhar. Então assim, aí você vai fazendo um trabalho, opa, vamos lá, você vai ganhar, você pode ganhar bem, mas para isso você precisa entregar. Tem como não? Tem, mas se você me entregar um trabalho digno, eu também não vou te remunerar, porque senão eu estaria dando um tiro no meu pé. Isso aqui é uma empresa, não é uma ONG. Não é uma ONG, Isso. né? Não Isso é que uma importante. ONG. Eu posso te dar o salário que tu quiser, mas eu quero ver eu pagar. Então eu tenho que ser muito realista nesse sentido. Eu tenho que deixar a emoção de lado e ter que ser mais racional aí nessa questão. Então você tem condições de crescer dentro da empresa? Tem, mas aí eu quero saber o quanto você está disposto. Aí você tender a trabalhar. Você vai ganhar. E é uma geração que argumenta muito, porque eles têm muita informação na mão, né? Uhum. Hoje o celular é uma loucura. Pesquisou aqui, você sabe tudo. Você sabe tudo. Então, a galera que gosta de argumentar bastante. É muito combativa. Influenciável também, né? Porque segue muita coisa na internet. Então, ele viu ali e ele acha que é daquela forma. Então, esse é um ponto bem negativo. Mas é trabalhável. Já vou trazer uma pergunta bem forte para você também, mas eu gostaria de ouvir você também, Dino. Você já tem seus 50 anos, Um idoso. já viu algumas gerações passando por mercado de trabalho, mais de 30, mais de 30 anos como professor, já formou muitos atores e atrizes, até tem aluno na Globo, né? Você Chique trabalhou isso, com hein? comunicação. Agora eu queria saber de você um ponto muito positivo que você enxerga na geração Z e um ponto muito negativo que você enxerga nela, que sejam necessariamente diferentes dos pontos que o Jeff trouxe. Aí você tem saia justa, eu tô nem com Problema é saia, teu, né? filho. É Vai isso, né? pelado. É isso. Numa situação... Vai A diferença é pelado. que ele tá se aproveitando porque eu sou um X-Men, né? Geração X, então é isso, né? Se Mas vira, vamos lá. Você tem superpoder. Superpoder, eu vou te dizer. Então, um ponto muito, muito, muito positivo que eu vejo é que por ser uma geração muito carente, porque como é que eu vejo esse tipo de carência na geração Z? A criança e o adolescente, eles precisam de ordens claras. Eles precisam entender que alguém se preocupa com eles. E como tem faltado isso na maioria das casas, eles se tornam carentes disso, né? Então, quando chega e você entende essa carência e você entra ali e trabalha isso, é um ponto super positivo, porque você ganha eles, né? Quando você se coloca como a pessoa que vai dar o rumo,
que vai mostrar, olha, é dessa forma que faz, é assim que tem que ser feito, não tá bom, ou seja, você vai dando todos os limites, não no sentido de limitar, botar na caixa. Mas, por exemplo, você está indo daqui para São Paulo de carro, a estrada tem um limite. Essa estrada não te limita, ela vai te levar onde você precisa chegar, mas você não pode sair para cá, é aqui, ó. Então, dá esse direcionamento. Então, eu acho que é muito mais fácil você dar um direcionamento a essa... geração dócil, uma orientação. É porque ela precisa de alguém que oriente, e ela está com falta disso em casa. Então, quando você, como gestor, entende isso e você dá a orientação, eu acho que é um ponto super, super positivo da geração Z. Eles são muito dóceis a isso. E o super negativo? Que eles são muito desobedientes. Calma, jogador. São muito desobedientes. Mas acho que faz muito sentido isso. São muito desobedientes. Eles são muito dóceis à orientação, eles precisam, são carentes, ao mesmo tempo são desobedientes. Porque eles gostam, eles se aproximam de você, e assim, o grande defeito, a gente está generalizando... É uma generalização. Aqui pode. Eles vão colocar em você, eles vão desviar de você a atenção do gestor e vão colocar em você a atenção de pai. Isso faz muito sentido. E aí você precisa que eles não te vejam como um pai, mas como um gestor. E aí eles tornam-se desobedientes. É do tipo assim, vou fazer. O vou fazer é futuro. Nunca é o presente. Estou fazendo agora. Sabe? Então, essa desobediência, e às vezes leva 3, 4, 5, 6 vezes para o cara começar a obedecer. Sim. E obedecer, eu não estou dizendo assim, aquela obediência, tipo, não é subserviência. Mas se eu sou o teu gestor e você é meu empregado, né, o meu colaborador, tem que fazer isso. Não é subserviência, eu estou te pagando. Isso, na verdade, é um problema desde sempre, né? Eu lembro que no século V, não que eu estivesse vivo lá. Você estava vivo lá, né? E eu que sou velho, né? Lendo. Eu sou geração X, mas geração A, né? Que é geração A, né? Não tinha alfabeto ainda. Geração Adão, né? Mas tem aquele documento cristão católico da Regra de São Bento, que ele começa escrevendo Obiscuto Filii Precepta Magistri, a pessoa sabe latim. Inclina aurem cor distui, que ele diz, escuta, filho, os preceitos do mestre, inclina o ouvido do teu coração. E ele começa a exortação da sua regra como um grande convite a, olha, vamos ser um pouquinho mais obediente? Cala a boquinha, inclina o ouvido do coração, ou seja, inclina a tua vontade, tem o espírito de quem quer aprender, para poder se aproximar dos objetivos que você, de fato, traçou ou quer traçar. Ele começa uma grande exortação no prólogo, voltando ali para o Evangelho. Mas trazendo aqui, para mim faz muito sentido todos os pontos que vocês trouxeram, tantos positivos quanto negativos. Eu me vejo muito em tudo que vocês falaram, apesar de eu não ser geração Z, tô no limite ali. Você tá na esquina dos milênios. Na esquina, tipo assim, por uma questão de 3 meses eu não sou geração Z, mas enfim, um pezinho em cada lado, tô ali, um pezinho em cada lado. É. Eu consigo enxergar muito disso e para mim faz muito sentido o que vocês trouxeram. E eu queria, Jeff, o seguinte, aqui vem mais uma saia justa. Agora eu vou fazer a boa para você que é do santo, que tá assistindo e quer crescer, mas não sabe como crescer. Você vai ouvir da boca do teu chefe agora. Preste atenção. Vamos imaginar que você tenha um Jeff. Um Jefferson que tá ali no santo agora, que você vê exatamente nesse cenário de eu quero crescer, mas eu não sei como, eu tenho sonhos, mas não tenho os meios para realizá-lo. Ele quer crescer, ele quer te servir a tua marca com qualidade, só que ele não tem as competências técnicas, ele não tem as competências comportamentais, só tem a fome. Sim. Aquela vontade, o desejo de dar certo. Que orientação você daria agora para essa pessoa crescer dentro da sua empresa? Muito bem, cara. Isso é super tranquilo de responder. Eu já fiz isso, Jota, de olhar. Eu olho muito isso ainda. Não fiz, eu continuo fazendo. Se eu perceber em você que você tem vontade e tu quer crescer profissionalmente como pessoa, porque eu tento orientar também a vida pessoal, tá? Não, para lá, olha o que você tá me falando. A gente é psicólogo também. Então, assim, cara, eu já enxerguei, diz, ó, em você, cara, eu tô me enxergando em você. Eu comecei assim, ó, exatamente assim. E olha só, vocês me olham hoje, a galera não sabe da minha história. Porque eu não conto pra todo mundo que entrar, eles vão saber por um, por outro. Eles vão saber agora pelo agora podcast. Agora tá todo mundo sabendo. sabendo. Todo mundo sabendo a minha história. Então, assim, a galera não sabe. Eles acham, quando você é empresário, uma pessoa, você é rico,
Você não pode colocar a mão aqui. Eu posso sim, eu trabalho igual os outros. Eu lavo louça no meu restaurante, não tem. Eu cubro a folga da galera. Eu trabalho como garçom, eu cubro folga na cozinha, eu trabalho na parrilha, eu trabalho na pizza, eu trabalho no telefone. Eu devo, não é que eu não posso. Essa visão de chefe, tanto que eu brinco com eles, eu não gosto que eles me chamem de chefe e nem de patrão. Nossa, eu chamaria de chefe o tempo todo, né? Eu sou E muito eles, rebelde. chefe, eu de Só quem pra tem provocar. chefe. Só pra provocar, né? Quem tem chefe é índio, quem tem patrão é CTG. Eu não vou falar sou. chefe, uga-uga. Eles- Não tô dando ideia, tá, Eu gente? não Por favor. gosto. Não cara, façam, eu Eu não me façam. sinto confortável, cara. Eu disse, gente, eu não gosto disso. Parece que tá me colocando numa posição e eu não sou assim. Eu posso ser o proprietário, eu sou teu chefe, eu sou teu chefe. Mas aqui nós vamos nos comportar como amigos. Então, assim, cara, a orientação é a seguinte, cara. Entrega tudo perfeitamente. Se você errar, não tem problema. Errou, acerta. Como é que você fica bom no que você faz? Eu falo pra galera isso todo dia lá, os que estão entrando. Ai, errei tal coisa, meu Deus. Frustração, o chefe tá ali. Calma. Errou, acertou. Você vai ficar bom fazendo todos os dias a Repetindo. mesma coisa. Não tem problema errar. Não tem Importante. problema errar. Tem uma frase do professor Mário Sérgio Cortella que ele diz o seguinte: na porta do escritório, lá da empresa, eu tenho o seguinte escrito: aqui só admitimos erros inéditos. Não tem problema errar. Não tem problema. Errou, tudo bem, bem-vindo. Agora, você De errou a boa. mesma coisa Ah, daí 10 sim, vezes, daí já- aí a culpa é sua, tá de sacanagem. Isso já não pode. é ridículo, né? É porque a segunda vez não é erro, é opção. É opção. É porque a perfeição, existe, né? A ideia da perfeição, mas é uma coisa quase que inalcançável, né? Se você for olhar a etimologia, e entra o professor falando, é uma palavra que tem um sentido muito profundo, né? Porque perfeição vem do latim perfectus, e factus é a contração do particípio passado do verbo facere. Caraca, O cara arrasou, me né? senti Eu agora. estou indo até embora depois dessa, né? Vambora. E o prefixo Vambora, depois dessa. E o prefixo per simboliza e significa, aponta a plenitude. Então, é a plenitude daquilo que foi feito. Então, o prato perfeito é aquele prato que tem os grãos de arroz. Tipo assim, tem 382 grãos de arroz, cada um pesando não sei quantos miligramas. Cada pedaço de carne está cortado a tantos milímetros. A perfeição é utópica num restaurante, né? A gente vai sempre se aproximar. Agora, o que não pode é, num prato na ficha técnica, 150 gramas de filé mignon, o cara botar 250 gramas. Não faz sentido. Não, e o outro tem 100. E E o o outro outro é tem 150. 30. Não tem um padrão. Não tem um padrão, né? O Não padrão tem um é... padrão. E tu vai lá, se tu vai mais que uma vez, tu conhece exatamente o prato. Então, quando o cliente fala alguma coisa, todo feedback é importante. Eu não menosprezo. Não menosprezo. Gosto é gosto. Talvez esse prato é bom pra mim, mas não é pra você. Você vai ter o teu gosto. Pra você pode estar maravilhoso, mas pudindo não. Beleza. Questão de gosto. Agora, tem coisas que são inadmissíveis. Eu escuto muito meu cliente. Não deixo passar nenhum feedback, tanto que eu prefiro que fale comigo. Que eu mostro pra eles. Olha aqui, ó, o que deu que hoje... Ontem você fez desse jeito, hoje... O cliente conhece, cara. Não tem como enganar o cliente. É quando né? você frequenta muito tempo o mesmo restaurante, né? Pô, Você está Você conhece o esperando. nome das Você pessoas. sabe que vai mudar você uma sabe. coisa ou outra, porque não vai ser é- sempre a mesma coisa, mas eu preciso do padrão. precisa. Talvez num restaurante, em vez da perfeição, tenha-se o padrão, que seria esse nível de perfeição. Ou seja, esse prato aqui é sempre Perfeito ali assim. estabelecido, né? Sim. E o mais próximo disso. É ali, esse prato é sempre dessa forma. Não dá para ser muito diferente daquilo Não que dá, você não sente. dá, A é. gente estava conversando com o Rodrigo, que é o dono do Zona Sul da Zona Norte aqui no Rio de Janeiro, que é uma hamburgueria. A gente estava falando que a gente sempre que vai lá gosta de ser atendido pelo mesmo senhorzinho. É. Ele, não sei, cara, ele tem uma vibe, ele chega, aperta a mão e fala. Ele E sempre a traz cerveja a que cerveja. ele traz é mais gelada. Ele traz a cerveja, é mais gelada. Ele pega É mais a dele lá gelada. do fundo Ele da geladeira pega, lá. tipo assim, ele bota a cerveja, que a cerveja chega a estar russa. assim. russa. cadelinha Aí de você pedreira. abre, tu abre a cerveja, ela não tá congelada, tá perfeita, tá ficar cremosinha quando você bebe. É isso. É diferente. É um detalhe, é uma besteira. Mas aí, o cara tem um diferencial, tu não acha? Hum, Talvez, ele já Demais. busca a excelência, com certeza. A tua experiência Demais, pô. em tudo. Você tem que sair dali, ó, se sentindo o E cara. é o que a gente fala dos hambúrgueres. Eu só peço 2 hambúrgueres, são os que eu mais gosto. Eu nunca comi esses hambúrgueres de forma diferente. Isso É o verdade. mesmo hambúrguer isso é bem importante. sempre.
É óbvio que você sabe que não é o mesmo hambúrguer. Rodrigo, depois a gente acerta o patrocínio, É, tá? É irmão? isso, tá? Depois a gente bate um papo sobre isso, tá? Um tá. hamburguinho resolve com a cervejinha, tá? Não, mas assim, a gente pede, né? E assim, é sempre o mesmo. Sabe? É óbvio que não é o mesmo. Você sabe que tá diferente, mas tá no padrão aceitável. A carne tá da mesma Sim, forma. sim. Você botar um do lado do outro não vai ser igual, mas... Eu acho que o maior erro que a galera comete, olhando, se eu chegar, eu já identifico, tem muita gente que troca a qualidade do produto. Eu começo a vender uma coisa, não tô lucrando, vai lá e começa a pegar produtos suspeitos. O que acontece? O cliente vai perceber no padrão. Eu acho que é mais justo você manter o teu padrão com teus ingredientes e aumentar o valor, que o cara vai dizer, ok, né? Aumentou de uma forma mais justa, do que você mudar completamente. Isso eu acho que é muito grave, cara. Eu acho que muito negócio se vai por causa disso, cara. Porque começa com padrão e vai caindo. Hoje ele vendia filé mignon, amanhã ele já tá vendendo um colchão duro, alguma coisa, tá tentando ludibriar o cliente. E isso não é certo, isso não é justo. Se eu digo pra você que eu vendo um filé mignon, é filé mignon. Senão você anota ali e fala pro cara que é outra coisa. Mas não é certo, o cliente não é bobo. E também não é justo, né? Se não for falar pelo certo, você tá cobrando. Então, você tem que ser justo e honesto nos teus negócios. Então, eu acho que essa questão de padrão, cara, muda funcionário muito, muito. Quando tem um turnover muito grande, eu acho isso muito perigoso. Eu não gosto de trocar de funcionário. Os que estão dentro erram um, erram dois. Eu insisto no cara até o cara chegar num pouco e dizer, não, realmente você não quer. E a gente fica amigo, cara. Tanto que a galera sai, a gente se fala como amigo, diz, ó, não é porque você tá saindo da minha empresa que você deve me odiar. Me manda mensagem, vem aqui, Até vamos porque conversar. a conexão foi pessoal, A conexão foi muito grande. E assim, Jota, você me serviu, né? Eu te paguei, mas de toda forma você me serviu. Você acreditou no meu sonho. Você dedica bastante de tempo da tua vida, que a nossa rotina é sábado, domingo, feriado, dia santo. Não para. Quando você tá comemorando, o cara tá trabalhando. A família, às vezes, tá fazendo um churrasco e o cara tá ali trabalhando. Entende? Então, você tem que ser justo nesse sentido, cara. Você tem que valorizar. Valorizar em tudo, cara. Em tudo, em tudo, em tudo. Então, tem que ser justo e honesto. Então, o cara tá ali, o cara deixou a família. Você tem que valorizar. Errou? Beleza, estamos aqui para consertar. Só que você tem que consertar, porque senão vai impactar lá no teu padrão. Errou, não tem problema. Tem cliente que às vezes não tolera, isso é um absurdo. Mas tem cliente que vai lá, cara, e que come tanto que diz assim, não, é a primeira vez que isso aconteceu, que hoje a alface veio estranha assim. A orientação foi muito clara, muito bom. Sim. E vamos imaginar que o funcionário do Santo, um dos 28 que estão assistindo agora, ele perceba que ele não é esse cara. Ele não é esse Jeff, ele não tem essa fome, ou não teve. Só que ele quer ter. E ele entendeu nesse episódio que é uma postura. E postura a gente sempre pode mudar, sempre pode abraçar uma nova. A gente pode mudar a todo instante. Basta você querer. Acho que a gente tem que jogar de lado aquela coisa de dizer eu sou assim e eu não mudo. Não, cara, a gente muda. A gente muda sim. Poxa, como muda? Muda, você muda tem que se permitir. Mas eu sou assim, eu sou brabo, eu sou isso, aquilo. Não, cara, deixa de ser brabo. Amacia aí. O mundo é uma constante impermanência, cara. Olha só, tem uma frase de Heráclito, que é aquele filósofo pré-socrático lá da Grécia Antiga, que ele dizia: o homem não entra no rio 2 vezes, porque nem o rio é o mesmo, nem o homem é o mesmo. As águas correram. O teu sangue está circulando, acabou. Você é uma pessoa agora. Comecei a falar de novo, eu já sou outra pessoa, porque tô sempre mudando. Tá sempre mudando o tempo inteiro. E aí vamos imaginar que esse cara no santo tá assistindo agora. Esse cara, essa mulher, tanto faz, tá assistindo agora. E essa pessoa percebeu, pô, eu quero ser essa pessoa. Eu quero crescer, eu quero mudar, quero ser melhor e tudo mais. Se essa pessoa chega pra você, chefe não. Como é que eles se chamam? Jefinho, sou muito conhecido por Jefinho. Jefinho, assisti aquele podcast lá com aqueles cariocas malucos, aquele maluco que tomou o vinho lá e mostra a garrafa vazia. Eu percebi que eu quero mudar, eu quero crescer aqui no Santo, eu quero fazer parte disso, eu quero construir uma história de verdade aqui. Você estaria aberto
a receber esse pedido de ajuda para mudança? Você orientaria essa pessoa a Sim. melhorar? Sim, porque eu esqueci de comentar naquele momento quando eu te disse que se você quer, eu já vi muito assim de eu enxergar pessoas, se eu me vi em você, porque eu procuro hoje em dia braços, pessoas que pensem como eu, né? Que enxerguem a visão do meu negócio, porque ter a visão, porque às vezes você tem uma ideia até melhor do que a minha, então eu posso te escutar. Não, eu sei o que eu faço é bom porque já dura um tempo, mas eu tenho que estar aberto a coisas novas. Então, se você tem a vontade, vem, porque eu procuro, cara, braços, porque eu tenho um sonho ainda de crescer, de fazer santo em outros lugares. Então, eu preciso construir, moldar pessoas para que eu possa fazer isso. Trabalho não falta, né? Não falta. Não, Trabalho não falta, Trabalho cara. não falta. Se você quer sonhar junto comigo, bora, eu te ensino. Quanto que eu vou ganhar depende do tanto de problema que você está disposto a Você resolver, tem que estar né? disposto, cara. Essa pergunta, ela é o cara, quanto que eu vou ganhar? Cara, depende do que você quer. Tem gente que não preza por ganhar dinheiro. Tem gente que preza por sossego. Ah, não, quero trabalhar, quero minha folguinha ali, quero... Beleza, eu respeito perfeitamente. Você quer tuas fériasinhas, 30 dias, tudo certinho, tudo organizadinho. Eu respeito. Se você não quer, não quer. Mas agora, cara, não tem como ganhar mais se você não se dedicar mais. O que você tá fazendo pra você tá bom? Sosseguei, pra mim tá ótimo. Tem gente que não quer. E a gente tem que respeitar. A gente tem Porque nem gente todo que não mundo quer. é igual, né? Nem todo mundo é igual, nem cara. todo mundo quer empreender, quer coisa. Cara, às vezes quer Exato, só o ali na cara dele. quer, o cara assim, nem me vejam. Eu falo pra minha galera, ó, agora, eu sou muito humilde. Você vai começar a comer as coisas, vai começar a pesquisar, você vai começar a saber o que é bom, cara. Não, mas é difícil, eu sou humilde. Não, a gente muda. A gente muda. A gente muda. Então, assim, você tem de estar disposto. Só que a gente paga um preço por isso, cara. Tem que trabalhar. Tem, Não tem choro. tem. Enquanto a isso gente aí. descansa, a gente carrega pedra, não é assim que fala? Então vamos trabalhar. E trabalhar muito, cara. Não existe para você ganhar dinheiro, você tem que trabalhar muito. Cara, o papo tá maravilhoso. Eu sou sempre o cara chato que termina o podcast, não é isso? Mas é isso. Eu quero que você olhe aqui para a lente da verdade. Essa aqui, ó. Diante de você aqui. E em 30 segundos, não mais que 30 segundos, você deixe um recado para quem nos assistiu até agora. Aqui, ó. Perfeitamente. Vou ser breve, então. Pessoal, o recado que eu gostaria de deixar aqui é a questão da coragem. De você ser forte, você ser corajoso, de você não ter medo, de você se arriscar, de você prosperar, de você projetar para poder prosperar e que você acredite nas pessoas, que você seja sensível, que você estenda a tua mão e que você forme pessoas, que você faça a diferença na vida das pessoas. É isso. Pô, lindo, ele ensaiou tudo isso. Foi ensaiado, eu acho que... Ensaiou tudo, eu acho que tá sem bem vergonha. ensaiado. Né? Entre o convite e hoje, teve um Ele tempo de ensaiou ensaio demais. aí. E você não vai disfarçar também, não. Eu vou te dar mais 30 segundos para você falar com o povo que Boa. acompanha o Ninho Narrativo, a Anjo. Boa. Fala com eles. Eu vou falar para todo mundo, especialmente para o pessoal do Santo, que vou pegar aqui um gancho que o Jeff levantou, que é sobre a coragem. Tem uma frase de Santo Agostinho de Hipona, para os não católicos, que ele diz o seguinte: a esperança tem duas filhas lindas, a coragem e a indignação. A indignação nos leva a não aceitar as coisas como elas são, e a coragem nos dá força para mudá-las. Então seja uma pessoa esperançosa, corajosa e sempre indignada, porque quem tem fome tem indignação para não aceitar as coisas como elas são e tem coragem para construir um futuro melhor. Depois dessa, eu nem falo nada. Essa frase estava aqui, eu falei, eu preciso dizer. Não, então eu não ali, falo mais cara. nada depois disso. A única coisa que eu digo é, Jeff, muito obrigado por você vindo lá de Santa Catarina. Lá de Lages. Lages, uma das cidades mais frias do Brasil, Veio aqui pro calor do Rio de Janeiro. Muito obrigado por você ter estado aqui com a gente, batido esse papo maravilhoso. Espero que você tenha gostado também de todo esse bate-papo. E eu faço um desafio para você. Eu quero que você comente aqui nesse vídeo
o que ficou de mais importante desses 3 aqui batendo papo. Você vai comentar aqui e nós vamos responder. E ele vai ser, eu estou me comprometendo por ele. Ele também vai entrar para te responder as suas questionamentos, o que você quiser trazer para a gente aqui embaixo. Combinado? Tamo Combinado. junto, pessoal. E a gente se vê no próximo episódio do podcast Ninho Narrativo. Valeu! Tamo junto.